Seja bem-vindo à companhia deste vídeo. Quem vos falar é o professor Samuel Teodoro. Regime Militar 1964 a 1985. O governo de João Goulart foi marcado por alta inflação, estagnação económica e uma forte oposição da Igreja Católica e das Forças Armadas que o acusavam de permitir a indisciplina nas Forças Armadas e de fazer um governo de caráter esquerdista. Em 31 de março de 1964, as Forças Armadas realizam um golpe militar de 1964, destituindo João Goulart, que se exilou no Uruguai. Os líderes civis do golpe foram os governadores dos estados do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, de Minas Gerais, Magalhães Pinto e de São Paulo, Adhemar de Barros. A maioria dos militares que participaram do golpe de Estado eram ex-tenentes da Revolução de 1930, entre os quais Juraci Magalhães, Humberto de Alencar Castelo Branco, Juarez Távora, Médici, Geisel e Cordeiro de Farias. Foram 5 os presidentes da República, todos generais de exército, durante o regime militar: o general Humberto de Alencar Castelo Branco, seguido pelo general Artur da Costa e Silva 1967 a 1969, e eleitos pelo Congresso Nacional; o general Emílio Garrastazu Médici 1968 a 74 foi escolhido pela junta militar que assumira o poder com a morte de Costa e Silva em 1969 e eleito por um colégio eleitoral. O general Ernesto Geisel 1974 a 79 e o general João Batista de Oliveira Figueiredo 1979 a 84 também foram eleitos por colégios eleitorais formados pelo Congresso Nacional, mais representantes das Assembleias Legislativas dos Estados. Entre as características adquiridas pelos governos decorrentes do golpe militar, auto-intitulado de Revolução de 1964 e de Contra-Revolução de 1964, destacam-se o combate à subversão praticadas por guerrilhas de orientação esquerdista, a supressão de alguns direitos constitucionais dos elementos e instituições ligados à suposta tentativa de golpe pelos comunistas e uma forte censura à imprensa, após a edição do AI-5 de 13 de dezembro de 1968. O golpe de Estado foi auto-intitulado de Contra-Revolução de 1964 porque os golpistas estavam tentando impedir uma provável revolução comunista no Brasil, nos moldes da recém-ocorrida Revolução Cubana ocorrida anos antes. Em 1965, pelo Ato Institucional número 2, todos os partidos políticos então existentes são declarados extintos e teve início a intensificação da repressão política aos comunistas. Somente 2 partidos eram permitidos: a Aliança Renovadora Nacional Arena e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que veio a servir de refúgio a toda a esquerda e a extrema-esquerda política. Em pequenos municípios, porém, a divisão entre os 2 partidos, ou às vezes, dentro do mesmo partido político, pois cada partido podia lançar até 3 candidatos a prefeito, as sublegendas, não era de ideias ou paradigmas, mas sim disputas pessoais entre os líderes locais. Em 1970, o MDB quase foi extinto por ter tido uma votação mínima para o Congresso Nacional. Em 1967, o nome do país foi alterado para República Federativa do Brasil. Foram criados a bandeira vice-presidencial do Brasil e o mastro especial da Praça dos Três Poderes. Configurando uma época de forte civismo, também foi definido o atual formato de posse dos presidentes. Em 15 de março de 1967, promulgada a 6ª Constituição Brasileira pelo Congresso, institucionalizando o movimento e estabelecendo eleições indiretas para presidente, realizada via colégio eleitoral, este eleito diretamente. A partir daquele dia ficavam revogados os atos institucionais baixados desde 1964. Nesse mesmo dia, diante do crescimento dos movimentos de contestação ao regime militar, o general Artur da Costa e Silva assumiu a presidência da República.
Porém, esta normalidade institucional dada pela Constituição de 1967 durou pouco. Em 13 de dezembro de 1968, Costa e Silva fechou o Congresso Nacional e decretou o Ato Institucional número 5, o AI-5, que lhe deu o direito de fechar o Parlamento, cessar direitos políticos e suprimir o direito de habeas corpus. Em 1969, é feita uma ampla reforma da Constituição de 1967, conhecida como Emenda Constitucional número 1, que a torna mais autoritária. Neste período, intensificou-se a luta armada nas cidades e no campo em busca da derrubada do governo militar. Praticamente, tudo teve início com o atentado no Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife, em 1966, com diversos mortos e feridos, e em diversos outros pontos do país, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Foi após a configuração desta conjuntura de terror e justiçamentos da parte dos grupos comunistas que a censura teve sua implantação consolidada. Em 1969, Costa e Silva sofreu uma trombose e ficou incapacitado. Uma junta militar formada pelos comandantes das Forças Armadas assumiu o poder. Em outubro, o general Médici tomou posse como presidente eleito pelo Congresso Nacional, que ele pediu que fosse reaberto. Médici comandou o período de maior repressão aos grupos esquerdistas que combatiam a ditadura militar, em especial, a repressão aos grupos de revolucionários e guerrilheiros marxistas, com suspeitos e colaboradores sendo presos, ocasionalmente exilados, torturados ou mortos em confrontos com as forças policiais do Estado. Em 1969, os guerrilheiros atacaram o quartel-general do Exército, atual Comando Militar do Sudeste, em São Paulo, quando morreu o soldado Mário Cusel Filho. No governo Médici teve início o movimento guerrilheiro no Araguaia e a realização de sequestros de embaixadores estrangeiros e assaltos a bancos comerciais por grupos de esquerda. Estes sequestros eram usados, em sua maioria, como forma de pressionar o governo militar a libertar presos políticos. Após a redemocratização do país, contabilizou-se mais de 300 mortos, de ambos os lados. Em 1974, o general Ernesto Geisel assumiu a presidência, tendo que enfrentar grandes problemas econômicos causados pela dívida externa criada pelo governo Médici, agravados pela crise internacional do petróleo e uma alta taxa de inflação. Geisel iniciou a abertura democrática, carece de fontes, lenta, gradual e segura, que foi continuada pelo seu sucessor, o general Figueiredo 1979 a 85. Figueiredo não só permitiu o retorno de políticos exilados ou banidos das atividades políticas durante os anos 1960 e 1970. Foram anistiados os militantes das guerrilhas do tempo de governo Médici. Figueiredo também autorizou que estes anistiados concorressem às eleições municipais e estaduais em 1982. O regime militar termina com as eleições indiretas para presidente em 1984, com Paulo Maluf concorrendo pelo PDS e Tancredo Neves pelo PMDB apoiado pela Frente Liberal, dissidência do PDS liderada por José Sarney e Marco Maciel. Venceu Tancredo Neves, na eleição indireta de 15 de janeiro de 1985, para governar por 6 anos, a partir de 15 de março de 1985, até 1991. Nem todos, na oposição ao regime militar, concordavam com o lançamento da candidatura Tancredo Neves. O PT expulsou de seus quadros os seus deputados que votaram em Tancredo Neves no colégio eleitoral. Foram expulsos do PT, a deputada federal Beth Mendes e os deputados federais Ayrton Soares e José Eudes.
Essas eleições, as últimas eleições indiretas da história brasileira, foram precedidas de uma enorme campanha popular em favor de eleições diretas, levada a cabo por partidos de oposição, à frente o PMDB, que buscava a aprovação pelo Congresso Nacional da emenda constitucional que propunha a realização de eleições diretas. A campanha foi chamada de «Direta Já» e tinha à frente o deputado Dante de Oliveira, criador da proposta de emenda. Em 25 de abril de 1984, a emenda foi votada e obteve 298 votos a favor, 65 contra, 3 abstenções e 112 deputados não compareceram ao plenário no dia da votação. Assim, a emenda foi rejeitada por não alcançar o número mínimo de votos para a aprovação da emenda constitucional. As principais realizações dos governos militares foram a Ponte Rio-Niterói, os metrós de São Paulo e Rio de Janeiro, a usina hidrelétrica de Itaipu, a barragem de Sobradinho, a Açuminas, a Ferrovia do Aço, a Rodovia Transamazônica, o FGTS, o BNH, a reforma administrativa através de Decreto-Lei nº 200, o Banco Central do Brasil, a Polícia Federal, até então Departamento Federal de Segurança Pública, a Embrapa, o INCRA e o sistema DDI. Durante o período também foram instaurados o Código Tributário Nacional, o Código de Mineração, o atual Código Eleitoral Brasileiro, o Estatuto da Terra, o Estatuto do Índio, o Código Penal Militar, a Ordem de Precedência no Brasil, a atual Lei de Segurança Nacional e a Lei do Divórcio, Lei nº 6.515. Algumas superintendências de desenvolvimento foram fundadas SUDECO, SUDESUL, SUFRAMA, SUDAN e CODEVASF, projetos como o RUDOM e o Grande Carajás, instituições voltadas à Previdência INPS, IAPAS, INAMPS, SIMPAS e DataPrev. Houve uma política de integração nacional, com o Plano de Integração Nacional, e uma valorização do álcool, com o primeiro presidente civil eleito desde o golpe militar de 1964 foi Tancredo Neves. Ele não chegou a assumir, sendo operado no dia 14 de março de 1985 e contraindo infecção hospitalar. No dia da posse, 15 de março de 1985, assume então José Sarney de modo interino, e após 21 de abril, data do falecimento de Tancredo Neves, como presidente em caráter pleno. A democracia foi restabelecida em 1988, quando a atual Constituição Federal foi promulgada. Fernando Collor foi eleito em 1989, na primeira eleição direta para presidente da República desde 1964. Seu governo perdurou até 1992, quando renunciou devido a processo de impugnação movido contra ele. O processo de afastamento ocorreu em decorrência de uma série de denúncias envolvendo o presidente Collor em esquemas de corrupção que seriam comandados pelo seu ex-tesoureiro de campanha, Paulo César Farias. O vice-presidente, Itamar Franco, assume em seu lugar. No governo de Itamar Franco é criado o Plano Real, articulado por seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. O governo Itamar contou com a presença de vários senadores como ministros. Historiadores chegam a considerar esse fenômeno como um parlamentarismo branco. Cardoso foi eleito em 1994 e reeleito em 1998. Cumpre 2 mandatos e transmite a faixa presidencial ao seu sucessor em 1º de janeiro de 2003. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi eleito presidente com aproximadamente 61% dos votos válidos. Lula repetiria o feito em 2006, sendo reeleito no segundo turno disputado contra Geraldo Alckmin, do mesmo PSDB. Durante a primeira década do século XXI, o Brasil foi classificado juntamente com China, Rússia, Índia e África do Sul pelo grupo financeiro Goldman Sachs num grupo denominado BRICS, que reuniria os mercados emergentes mais promissores para o século.
De fato, o Brasil teve um grande crescimento nas exportações a partir de 2004 e, mesmo com um real valorizado e a crise internacional, atingiu em 2008 exportações de 197,9 mil milhões de dólares, importações de 173,2 mil milhões de dólares, ficando entre os 19 maiores exportadores do planeta na época. No dia 1 de janeiro de 2011, Dilma Rousseff assumiu a presidência da República, tornando-se, até hoje, a única mulher a assumir o posto de chefe de Estado, e também de governo, em toda a história do Brasil. Seu governo começou a perder popularidade a partir de 2013, em meio às jornadas de junho, protestos direcionados a ela mas também a toda a classe política brasileira, tendo como causa imediata o aumento nas tarifas de transporte público nas grandes cidades. Ainda assim, nas eleições presidenciais brasileiras de 2014, Dilma conseguiu se reeleger vencendo o candidato Aécio Neves no segundo turno por uma estreita margem, 51,64% a 48,36%. No início de seu segundo mandato, sua rejeição atingiu quase 70% graças a medidas impopulares e em meio a protestos populares após revelações de que políticos de diversos partidos estavam sendo investigados pela Polícia Federal por esquemas de propinas envolvendo estatais e empreiteiras. O início do segundo mandato de Dilma foi também marcado pelo início da crise político-econômica de 2014. Em 2 de dezembro de 2015, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, acolheu um pedido de impeachment contra Rousseff com base nas chamadas pedaladas fiscais cometidas pelo governo que, segundo os juristas responsáveis, desrespeitaram a Lei de Responsabilidade Fiscal. E no dia 29 de março de 2016, o partido do vice-presidente do país e do presidente da Câmara anunciou o seu rompimento oficial com o governo Dilma. Em 17 de abril de 2016, a Câmara dos Deputados aprovou o início do processo de impeachment e no dia 12 de maio, por decisão do Senado, a mandatária foi afastada do cargo. Dilma Rousseff foi deposta em 31 de agosto de 2016, assumindo, então, o vice-presidente Michel Temer. Nas eleições de 2018 foi eleito Jair Bolsonaro, derrotando Fernando Haddad, candidato apoiado por Lula e Dilma Rousseff, por 55,13% a 44,87% dos votos válidos. Com Bolsonaro, o Brasil volta a ter um presidente egresso das Forças Armadas 33 anos após o fim do regime. Que Deus abençoe sempre você e sua família militar.